foi, então acho que está tudo pronto? Sim. Beleza. Oi, gente, eu sou o Felipe, sou assistente da hematologia, do grupo de anemias e da interconsulta da hematologia. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a avaliação de pancytopenias. Esse que provavelmente é um dos assuntos que mais causa angústia no residente da clínica, porque existe aquela noção, e em geral a noção correta, de que o paciente pancytopênico ele é um paciente mais grave. Ele é um paciente que precisa de uma avaliação mais cuidadosa e uma avaliação mais pormenorizada para a gente poder chegar a uma etiologia e um tratamento adequado. Então, esse é uma das grandes causas, um dos grandes motivos da gente receber os pedidos de interconsulta, são as avaliações das pancytopenias que são feitas aqui no Complexo do HC. Para essa aula, a ideia é a gente entender um pouco como funcionam essas pancytopenias, como que a gente define que o paciente é realmente pancytopênico, tentar entender as etiologias, as formas como essas pancytopenias vão se apresentar nesses pacientes e, finalmente, discutir um pouco de tratamento de algumas etiologias que são mais comuns e mais clássicas dentro desse mundo. Para a gente começar a entender pancytopenia, a gente precisa entender um pouco de hematopoese. Então, para a gente poder entender como que esses pacientes vão evoluir com a destruição, com a diminuição de todas as linhagens hematopoéticas, a gente precisa entender que a hematopoese ela se dá como uma cascata extremamente complexa, que envolve não só a maturação e a diferenciação dessas células da medula óssea, como também o microambiente onde essas células estão expostas, ao qual essas células estão expostas. E é essa interação entre as células da medula óssea e esse microambiente que vai levar a uma maior ou menor expressão de uma linhagem ou outra, bem como vai levar a uma diminuição global dessas linhagens todas hematopoéticas. Então, se vocês prestarem atenção nessa figura, vocês conseguem ver que a gente tem desde a célula tronco como a célula que vai realmente, que é aquela célula que tem poder de autorrenovação, é aquela célula que é protegida nesse microambiente medular, e a partir dela a gente tem a formação não só de vários precursores, como das células finais que a gente vai ver no sangue, e todo esse processo, ele além de ser um processo sequencial do ponto de vista celular, ele também é um processo que ele é dependente de múltiplas citocinas, como a gente pode ver aqui a presença da IL-3, IL-7, bem como vários fatores de crescimento. Você pode ver que a trombopoetina está aqui listada, bem como a eritropoetina, o fator de crescimento granulocítico. Então, todo esse microambiente e todo esse sistema humoral de maturação celular são extremamente necessários para correta maturação e correta formação dessas séries que a gente vai ver no sangue. E para definição, como que a gente consegue definir que o paciente ele é pancytopênico? Então, a definição clássica é a redução de 3 ou mais séries no hemograma. Esse ou mais é uma coisa que costuma causar um pouco de confusão, porque a gente pensa, entende o hemograma como 3 grandes séries, como a série vermelha, série branca e plaqueta. Mas, se vocês voltam e tentam imaginar a diferenciação da série branca, vocês vão ver que a gente tem pelo menos 2 grandes grupos ali acontecendo. Um grupo granulocítico e um grupo linfocítico, né? Então, é possível que você tenha diminuição das 3 séries clássicas, você tem anemia, leucopenia ou plaquetopenia, mas você também pode ter dentro da série branca diminuições específicas de algumas séries, e isso a gente já conta. É muito comum, por exemplo, quando a gente fala de doenças linfoproliferativas, em que a gente tem a neutropenia, ou seja, que a gente tem um neutrófilo menor que 1.500, com um aumento de linfócito. Então, o leuco total compensaria com mais de 4.000, porém, esse paciente contaria como citopenia, visto que ele tem menos de 1.500 neutrófilos. Então, nunca olhar só para o número total daquela série, sempre olhar para os pormenores dela. Tá? E para a gente definir, as definições clássicas são a presença de anemia, que eu vou falar já sobre isso, a presença de leucopenia com menos de 4.000 leucócitos,
especialmente associado à neutropenia, com menos de 1.500 neutrófilos, e a plaquetopenia, com menos de 150 mil plaquetas. Vale ressaltar, gente, que linfopenia é uma alteração que é muito comum em doenças infecciosas, inflamatórias, uso de medicação, e não é tão comum como a apresentação de uma neoplasia hematológica primária, de uma doença hematológica primária. É muito comum a gente receber pedidos de interconsulta sobre linfopenia, sendo que são raríssimas as doenças hematológicas que vão cursar com linfopenia, tá? Então, sempre que você encontra linfopenia no hemograma, pense em doenças não hematológicas que estão cursando com isso. E, como vocês podem ver, eu não defini aqui o que é anemia, justamente porque a anemia é uma definição complexa. A gente tem um estudo clássico de 68 da OMS, em que ele define a anemia como 3 grandes marcos, né? O da mulher grávida com a hemoglobina menor que 11, da mulher adulta com hemoglobina menor que 12 e do homem adulto com hemoglobina menor que 13. Obviamente, aqui a gente está falando, especialmente por ser um estudo de 68, a gente está falando de população cis, tá? População transgênero não é contemplada nesse estudo, bem como população muito idosa, então população acima de 70 anos não foi contemplada nesse estudo, de forma que essas duas populações têm níveis de HB pouco conhecidos, que a gente não consegue definir exatamente o que é anemia na população idosa e na população trans, tá? E esses níveis pediátricos que ele fala, entre 6 meses e 5 anos, de 6 a 14 anos, eles são eles são hoje muito pouco utilizados, visto que na pediatria é muito comum eles usarem isso em forma de gráfico e tentar plotar a idade definindo como um HB específico, tá bom? Mas do ponto de vista geral, a gente tem mulheres grávidas menores que 11, mulheres adultas menores que 12 e homens adultos menor que 13. Apesar de que a gente tem classicamente essa ideia de que os níveis de hemoglobina mudam com a população, isso não é exclusivo dos níveis de hemoglobina. Apesar da gente falar de forma fixa menos que 1.500 neutrófilos, os neutrófilos, o leuco como um todo e os neutrófilos especificamente, eles têm uma variação muito grande dentro das populações. De forma que, especialmente quando você vai avaliar pessoas com ascendência africana, pessoas com ascendência em África, você vai ter que tomar muito cuidado com isso, porque nessas populações, o nível normal de neutrófilo e de leucócito ele é bem inferior à população caucasoide e às populações afro-caribenhas que a gente tem aqui também no Brasil, tá? E as populações que a gente tem aqui no Brasil. Então, é muito comum que pacientes de origem africana ou pacientes africanos, propriamente dito, possam encontrar níveis de neutrófilo que variam entre 900 e 1.000, e isso ser simplesmente o normal daquela população. Então, sempre ajustar o nível de neutrófilo para aquela população específica que você está avaliando, tá? E, finalmente, apesar da gente ter esses números, que são números muito bem estabelecidos para nível de normalidade, e por nível de normalidade aqui, eu estou falando literalmente da normalidade no sentido gaussiano da palavra, então, esses níveis normais são aqueles níveis em que eu tenho o P5, os níveis abaixo de P5, sendo considerados não normais. Do ponto de vista clínico, a gente tem uma avaliação um pouco diferente, tá? Quando a gente fala de doenças hematológicas, quando a gente fala de pancitopenias como causas de doenças hematológicas, a gente pensa em outros cortes. E aqui eu trouxe para exemplificar um clássico, que são as definições de pancitopenia para anemia plástica e para SMD, né? Então, para você fazer diagnóstico de SMD, para você dizer que um paciente tem SMD ou anemia plástica, você precisa que esse paciente tenha não só uma anemia, mas uma anemia com HB menor que 10, um neutrófilo menor que 1.500 e uma plaqueta menor que 50.000, tá? Plaquetas entre 50 e 150 mil, elas são muito pouco compatíveis com doenças hematológicas primárias. E, em geral, não é necessário tratamento desses pacientes. Bem como não adianta vocês pensarem e tentarem enquadrar um paciente que tem uma anemia leve, aquela anemia com HB, o homem que tem uma anemia com HB ali de 12.1, 12.2, pensar que esse paciente possa ser classificado como uma síndrome mielodisplásica com anemia plástica, porque ele
não vai cumprir o critério inicial, que é o fato desse HB ser menor que 10. Então, sempre colocar esses pacientes com critérios mais complexos, níveis mais baixos de hematimétricos para definir esses diagnósticos. Incluindo aí esse HB menor que 10, neutro menor que 1.500 e plaqueta menor que 50. Uma outra coisa que é muito importante a gente deixar bem enfatizada é que a neutropenia ela é classificada por gravidade, tá? A plaqueta a gente também pode classificar, mas o clássico é a gente classificar a neutropenia por gravidade, sendo a neutropenia leve, com neutrófilos entre 1.000, não é 100, tá, gente? Entre 1.000 e 1.500, moderada entre 500 e 1.000, e as graves menores que 500. Isso é realmente muito significativo, isso é muito relevante, especialmente nos pacientes com neoplasias hematológicas ou com neutropenias por uso de drogas, quimioterápicos, etc., porque isso vai ser você vai olhar com mais cuidado para esses pacientes com neutropenia grave. São esses pacientes com neutropenia grave que vão ter um risco infeccioso muito maior. Inclusive, aqui você muda o tipo de infecção, né? São nesses pacientes com neutropenia grave que você vai pensar sempre, vai ter que pensar em infecção fúngica, infecção bacteriana mais invasiva. Então, esses pacientes você tem que olhar com um carinho maior quando você tem neutropenias mais graves. Dito isso, definido, então, o que é citopenia e quando que a citopenia de fato vai nos preocupar, a gente tem que pensar nas causas da citopenia. O que causa a citopenia? Então, a definição mais comum é a gente pensar em citopenias como clonais e não clonais, bem como as citopenias congênitas ou adquiridas. Com isso, a gente consegue formar essa tabelinha 2x2, em que eu tenho clonal congênito, não clonal congênito, clonal adquirido e não clonal adquirido. De forma muito simples aqui. As mais comuns, as que a gente mais vai encontrar na nossa prática, são as não clonais adquiridas. A grande maioria dos pacientes que vai passar pelos cuidados de vocês são pacientes com pancitopenias não clonais e adquiridas. E eu vou falar um pouco de cada uma, exceto dos pacientes com anemia, com pancitopenia clonal congênita. Esses eu não vou citar muito, porque são doenças extremamente raras. A gente tem, eu acho que no HC, talvez, 7 pacientes com mutações que são clonais congênitas. Eu vou pincelar um pouco delas quando eu estiver falando das clonais adquiridas, mas ela não é o grande foco dessa discussão, tá? A primeira coisa que eu preciso é que vocês foquem que a causa mais comum é a não clonal adquirida. E quando a gente pensa em não clonal adquirida, o que vocês imaginam que seria o mais comum? Mais clássico é medicamento, tá? E assim, depois de medicamento, medicação, remédio, fármaco, droga recreativa, fitoterápico e aquele chazinho que ele toma para dormir, tá? Então, gente, eu preciso que vocês tenham isso em mente. Sempre que vocês têm um paciente com uma pancitopenia, vocês só vão pensar em qualquer outra causa depois de exaustivamente excluído medicação como causa. Tudo bem? Por medicação aqui, a gente tem várias coisas que a gente precisa discutir. Tá? A primeira coisa é que a causa mais clássica, a causa mais comum são as medicações citotóxicas. Óbvio que existem medicações que vão ter ação imune. Aqui o clorafenicol é um clássico que ele faz pancitopenia imune. Mas a causa mais comum é citotoxicidade direta pela medicação. Quando a gente pensa em medicação causando pancitopenia, às vezes a gente até nem passa pela nossa cabeça que é a causa mais comum, mas a gente tem que sempre lembrar que o mais comum são quimioterápicos, né? Então, como muitas vezes é o efeito esperado do quimioterápico, a gente vai fazer nesses pacientes pancitopenia. Esses pacientes, eles fazem uma supressão da atividade medular associada a esse quimioterápico, e é isso que vai ser o mais visto na nossa prática. Tome muito cuidado, porque é o paciente em quimioterapia que vai ter o pior prognóstico dentro dos pacientes pancitopênicos. O uso de quimioterápico é um fator de risco é um fator de risco para infecção grave. Então, sempre ter muito cuidado com esse paciente em uso de quimioterápico.
Antibióticos, a gente tem múltiplos antibióticos que podem fazer pancitopenia. Não esquecer aí dos nossos clássicos, que a gente vai pensar no meropenem, na vancomicina. A vancomicina é muito associada à plaquetopenia, né? Mas ela também pode fazer pancito. Quando a gente pensa, por exemplo, também no sulfamedoxazol com trimetoprim, também são drogas que vão ter uma ação medular muito importante. Então, sempre olhar para essas drogas que esses pacientes usam, tá? Dentro das drogas, eu acho que a que causa mais angústia na gente são os antivirais, especialmente aqui pensando no ganciclovir, né? Tanto o Valgão, um pouco menos, mas o ganciclovir, ele tem uma ação mielotóxica muito importante e ele é usado justamente para tratar um vírus que tem ação na medula óssea. Então, é muito difícil fazer esse equilíbrio, eu vou falar já já de CMV, mas é muito difícil você fazer esse equilíbrio entre o que é toxicidade do ganciclovir e o que é ação do CMV na medula, né? Esse eu acho que é um dos nossos momentos mais complexos do ponto de vista de avaliação de droga, de efeito medular de drogas. Além disso, além de drogas que a gente usa de forma corriqueira na medicina, a gente tem algumas coisas que são muito importantes serem ditas. A primeira delas é que a gente tem que sempre pensar em droga recreativa. A gente não pode esquecer que drogas recreativas fazem pancitopenias, e especialmente aqui a gente tem que lembrar de impurezas que são encontradas em drogas, especialmente cocaína. As impurezas que são usadas para diluir a cocaína são grandes deflagradores de pancitopenia, tá? E os fitoterápicos. A gente também é uma coisa que acaba passando, mas é extremamente comum, e se você pega a literatura que vem descrito como relato de caso, toda semana sai algum relato de caso de alguém que achou uma pancitopenia por uma planta X que alguma comunidade específica usava para algum tratamento, né? Então, esses fitoterápicos são muito comuns dentro da prática clínica como causador de pancitopenia, e vocês não podem esquecer de questionar ativamente esses fitoterápicos quando avaliarem esses pacientes. Saindo das medicações, a gente tem que lembrar muito das causas infecciosas, né? Então, para quem lembra, a gente tem várias causas infecciosas que podem cursar com pancitopenia. Uma das coisas mais comuns e o que mais vocês vão ver, e eu sei, eu tenho consciência disso, gente. Me perdoem, mas infelizmente isso acontece com frequência. Uma causa muito comum de pancitopenia é simplesmente o perfil inflamatório do paciente. Como vocês viram naquela primeira figura da hematopoese, citocinas são muito importantes nessa maturação. Então, nesse processo de hematopoese. Então, é justamente nos processos inflamatórios agudos ou crônicos, em que eu tenho um paciente inflamado com tônus de citocina muito alto, que eu vou fazer pancitopenia simplesmente pelo contexto inflamatório. Eu sei, toda vez que a gente faz esse diagnóstico dentro dos pacientes que estão sendo avaliados por vocês, é um grande balde de água fria, porque é um diagnóstico chato. Mas acreditem, ele é um dos mais comuns que a gente tem, tá? Mas fugindo desse conceito geral de infecção como causador de pancitopenia, a gente tem que lembrar de doenças específicas, de infecções específicas que cursam por pancitopenia, né? Lembrar da tuberculose, que além do tônus inflamatório das citocinas, eu também posso ter tuberculose na medula óssea, fazendo infiltração dessa medula óssea por granuloma e, consequentemente, levando a uma pancitopenia por infiltração local. A gente tem CMV, que é um clássico vírus com tropismo para a medula óssea, bem como o EBV, né, o Epstein-Barr. E um muito interessante é o HIV. Vale ressaltar que uma das citopenias mais clássicas, que é a síndrome mielodisplásica, que é a causa mais comum de citopenia clonal na nossa população, ela foi descrita mais ou menos na época que foi descrito o HIV. E nessa época, a gente tinha as duas doenças quase como sobrepostas, porque ambos tinham uma alteração medular muito comum, muito parecida. Então, era muito comum, era critério diagnóstico de SMD a exclusão do HIV, de tão comum que é o paciente com HIV fazer citopenia. E no caso da síndrome mielodisplásica, ela é comum o paciente não só fazer citopenia, como ele realmente abrir displasia nessa medula associada ao HIV.
acreditem, a gente pede para todos os pacientes e as pessoas sempre acham que é uma grande besteira, mas a gente vê, eu já vi vários casos de HIV mimetizando síndrome mielodisplásica. E o mais comum, ou o menos comum aqui em São Paulo, mas para quem é do Nordeste, é uma doença que vocês com certeza viram durante a graduação de vocês e que é uma das doenças mais fofinhas que a gente tem, é a leishmaniose, o calazar, né? Nessa doença, eu tenho infestação da medula óssea por um parasita. É um parasita intracelular que fica lá no macrófago. Ele tem essa estrutura que é muito clássica, em que a gente vê dentro de um macrófago. O macrófago é essa estrutura em que aqui vocês encontram o núcleo dele. Aqui você tem um citoplasma que tem essa característica meio evanescente, né? Você não vê bem onde que ela termina. Aqui é a mesma coisa, né? Você não vê bem onde que ele termina, onde começa o outro. E dentro dele eu tenho essas pequenas estruturas que são pequenos parasitas compostos por um núcleo clássico, que é essa bolinha um pouco maior, e esse núcleo acessório, que é o famoso kinetoplasto, que é aquele material de DNA acessório da leishmania. Então, quando eu encontro dentro dos macrófagos essa estrutura celular com um núcleo muito claro e uma estrutura nuclear paralela ao núcleo, isso é a leishmania, isso fecha o diagnóstico calazar. É uma infestação extremamente comum em algumas regiões do Brasil. Eu sou do Piauí, lá é tipo meu dia a dia, era meu dia a dia, que cursa com hepatoesplenomegalia febril associada à pancitopenia, e é uma infecção que, se não tratada logo, leva o paciente a um risco de morte muito claro, né? Então, sempre tomar muito cuidado e sempre pensar em calazar, especialmente nos pacientes que viajaram recentemente, tá? Mudando um pouco agora, a gente sai dessas duas coisas que são mais clássicas para coisas que são um pouco menos clássicas, né? Que são aquelas causas não clonais ainda e adquiridas, mas que a gente vê com um pouco menos de frequência. Mas sempre tem que lembrar também, né? Doenças inflamatórias e imunes, elas vão fazer essas alterações de citocinas que cursam com pancitopenia. Radiação, a intoxicação por radiação é uma causa clássica de pancitopenia por destruição medular. Aqui vale lembrar que esses pacientes que sofreram acidentes por radiação, eles têm pancitopenias graves e eles não recuperam medula sem um transplante. Então, os primeiros transplantes de medula eles foram justamente nesses pacientes que foram vítimas de acidentes por radiação, tá? Se vocês, para quem lembra, né, para quem viu alguma coisa sobre transplante de medula óssea, a gente lembra que eles eram feitos sem compatibilidade HLA, numa situação de emergência, o que levava a casos gravíssimos, mas é o único tratamento possível para esses pacientes, né? Para quem quiser ter alguma noção de como é isso, acho que tem duas peças de cultura muito boas que falam de intoxicação por radiação. Teve uma minissérie da HBO, o Chernobyl, que mostra literalmente todos os estágios da contaminação por radiação, e tem um mangá fantástico chamado Gen, que também mostra uma criança que sofreu os efeitos da radiação em Hiroshima. Muito bem desenhado, você consegue, do ponto de vista clínico, parece que foi muito bem pesquisado, porque ele mostra isso muito direitinho. Além disso, obviamente, a gente tem alterações associadas à nutrição, né? Os dois clássicos são a deficiência de B12. Na deficiência de B12 eu tenho pancitopenia. Ela é nominalmente conhecida como anemia perniciosa. Ela é classicamente associada a características de anemia, porém a forma mais comum dela se apresentar é com pancitopenia, é com diminuição de todas as séries. A mesma coisa vale para a deficiência de ácido fólico. E a gente não pode esquecer da transformação gelatinoide da medula óssea. Pacientes com desnutrição grave, pacientes que apresentam distúrbios psiquiátricos com alteração de alimentação, esses pacientes vão fazer uma substituição dessa medula inteira por uma substância gelatinoide amorfa que vai substituir toda a parte celular dessa medula. Né? Obviamente, a gente tem que pensar em infiltração medular, seja ela por parasita, como a gente vê na leishmania, seja ela por tumores sólidos, como a gente vê com muita frequência, a neoplasia de próstata invade muito
medula óssea, neoplasia de pâncreas invade muito medula óssea, neoplasia de mama invade muito medula óssea. Então, sempre pensar em neoplasias sólidas como fatores de invasão medular, tá? E quando a gente tem, especificamente naquele paciente que se apresenta para você com a pancita aguda, é aquele paciente que estava bem até então, que você vinha avaliando ele, que ele não tinha uma doença hematológica primária, não tinha uma alteração medular, e ele abre muito rapidamente uma pancitopenia, a gente tem que pensar em duas grandes causas, né? A gente tem que pensar na necrose de medula e na síndrome hemofagocítica. A diferença delas, obviamente, é a apresentação medular. Na necrose de medula, você aspira essa medula e você vê uma substância amorfa, é simplesmente uma substância proteica amorfa e você não consegue encontrar a célula dessa medula. E a síndrome hemofagocítica é uma ativação macrofágica exagerada, em que eu vou acabar destruindo, os meus macrófagos vão destruir meus precursores, não só eritroides, como meus precursores hematológicos como um todo, certo? Então, sempre pensar nessas duas grandes síndromes. É muito comum, é muito clara a diferenciação clínica desses dois pacientes. O paciente com necrose de medula óssea, em geral, ele é um paciente com uma pancito grave, mas que clinicamente ele costuma estar bem. Ele não costuma ter tantas intercorrências clínicas. Enquanto o paciente da hemofagocítica, ele é aquele paciente inflamado, grave em UTI, que tem outras alterações sistêmicas. Clinicamente, eles são pacientes muito distintos. Isso é muito claro quando você avalia esses dois tipos de pacientes. E para finalizar, as afecções não clonais e adquiridas, a gente tem que lembrar que existe um grande diagnóstico sindrômico dentro das citopenias, das pancitopenias, que é a anemia plástica. A anemia plástica, ela é um conceito em que eu tenho a presença de citopenias graves, e aqui eu vou lembrar daquele critério lá do começo, HB menor que 10, neutro menor que 1.500, plaqueta menor que 50.000, associado a uma medula francamente hipocelular e lipossubstituída, ou seja, eu não tenho células e o meu estroma medular ele foi substituído por gordura, tá? Nesses pacientes, eu fecho o diagnóstico de anemia plástica, tá? Não é anemia plásica, é anemia plástica mesmo, tá, gente? Apesar de ser uma citopenia, ela tem esse nome de anemia, e você pode chamar de aplasia de medula. Então, anemia plástica ou aplasia de medula. Desses pacientes, você pode ter causas que levam a essa síndrome, incluindo medicamento, incluindo radiação, a radiação cursa com anemia plástica, mas 70% desses pacientes vão ter uma apresentação idiopática. Esses pacientes vão se apresentar para você simplesmente com esse quadro e você não consegue achar uma etiologia clara. Nesses casos, em geral, é uma etiologia imune, em que eu tenho uma destruição imune das células-tronco, e são essas células-tronco destruídas que vão fazer com que eu não consiga povoar essa medula, tá? E nesse contexto inteiro, eu tenho uma substituição de gordura que eu acabo não conseguindo repovoar essa medula de forma nenhuma, tá? E esses pacientes, eles são pacientes que são graves e precisam de avaliação com bastante celeridade. Então, o clássico é essa medula. Eu tenho aí à sua esquerda uma medula normal de uma pessoa de 40 anos, ou seja, uma pessoa de 40 anos teria uma celularidade em torno de 60% da medula. Você vê essas regiões rosas e roxas, são as regiões que são celulares, né? Essas daqui são as regiões celulares, e nós temos mais ou menos aí 40% de substituição por gordura. Por outro lado, no paciente da mesma idade, você vê que a medula foi intensamente substituída por tecido gorduroso, né? Essa é a apresentação clássica de uma medula com anemia plástica. E como que eu classifico esse paciente? Esse paciente ele pode ser classificado como anemia plástica grave, anemia plástica moderada ou anemia plástica muito grave. É uma doença tão grave que a gente não tem a classificação dela como leve, né? Essa é uma característica muito peculiar da anemia plástica. Então, eu vou classificar ela como anemia plástica grave quando eu tenho menos de 25% de celularidade associado a reticulócito menor que 1% ou menor que 60.000, contagem plaquetária menor que 20.000 e neutrófilo menor que 500, tá? Eu vou chamar essa anemia plástica de muito grave quando, além dos critérios de grave,
os neutrófilos delas chegam a menos de 200. Então, esse é o paciente com anemia plástica muito grave, que tem um prognóstico bem mais sombrio do que os outros pacientes. E quando eu não fecho critérios para essas duas entidades, eu chamo isso de anemia plástica moderada. Tá? O tratamento, obviamente, vai depender da idade do paciente, da etiologia. Então, se eu tenho uma etiologia definida, eu vou tentar tratar a etiologia antes disso, da gravidade. E o fator mais importante, a presença de um doador HLA compatível, tá? Se o paciente tem algum irmão e ele tem um doador HLA, e esse irmão é HLA compatível, o tratamento de primeira linha para esse paciente é o transplante de medula óssea, tudo bem? É o transplante de medula óssea halogênico. Obviamente, ele não tem medula, então eu não consigo fazer autólogo. E aqui o meu grande intuito é só substituição. Eu não quero gerar uma resposta imune como eu gero nos pacientes com leucemia. Então, como eu só quero fazer a resposta imune, se eu tiver, por exemplo, um transplante singênico, ou seja, um gêmeo como doador, é um doador excelente para esse meu paciente, tá? Na ausência de um doador HLA compatível ou na presença de um paciente que não vai aguentar um transplante, não vai aguentar uma plataforma de transplante, eu vou imunossuprimir esse paciente, especialmente nesses pacientes com a anemia plástica adquirida. E esses pacientes, eu posso fazer imunossupressão com ATG, com antimoglobulina, eu posso fazer imunossupressão com imunossupressores convencionais, ciclosporina, microfenolato, e eu posso também estimular a produção dessas células-tronco. E aqui eu posso usar um agonista do receptor da trombopoetina, que apesar da gente ter aquela imagem de que ele funcionaria muito para plaquetopenia, na verdade ele tem uma ação na célula-tronco. Então, ele vai estimular a produção de toda a série hematopoética, né? Inclusive, o primeiro artigo que estudou trombopoetina em anemia plástica é de um cara brasileiro, tá? Do Philip Scheinberg. Finalizado as adquiridas e não congênitas e não clonais, a gente entra num lugar muito específico, que são as não clonais e congênitas. Quando eu falo clonal ou não clonal, gente, eu estou falando para você da presença de um clone diferente do paciente propriamente dito. Então, quando ele apresenta dentro dele células que se proliferam e que têm um material genético diferente dos dele. Tudo bem? Então, quando eu falo de coisas clonais adquiridas, o paciente inteiro tem aquela mutação. Então, é muito comum eu ter causas de pancitopenias ou de neutropenias, aqui eu vou pincelar um pouco as neutropenias também, que elas são congênitas e elas não são clonais, ok? O mais comum, que a gente mais vai ver, são causas de neutropenia isolada. Então, acho que todo mundo já ouviu falar do paciente com neutropenia étnica benigna, que é aquele paciente que, em geral, tem origem africana, afro-americana, ou até de algumas regiões específicas, algumas etnias específicas de judeus. E esses pacientes têm neutropenias que são leves, não tem infecção associada, e, em geral, a maioria deles tem a mutação no tal do gene DARK, que é o gene do antígeno DUF, de ancoragem do antígeno DUF. Então, como eu não tenho esse antígeno DUF no eritrócito, eu acabo fazendo essa neutropenia. Esse antígeno DUF parece estar associado a um receptor scavenger de citocina, então a ausência dele faz com que ele seja menos sensível à liberação de citocina. A gente fecha o diagnóstico da neutropenia étnica benigna com a pesquisa do antígeno DUF no eritrócito. Então, esses pacientes são DUF duplo negativos. Óbvio que eu preciso do DUF duplo negativo com neutropenia. Sem a neutropenia, eu não consigo, e o paciente não infectando. Sem a neutropenia, eu não consigo fechar esse diagnóstico. É só um paciente com DUF duplo negativo, tá? Existem pacientes que têm neutropenias leves a moderadas, sem significância clínica, sem outras causas, e que não tem mutação do DARK, não tem DUF duplo negativo. Esses pacientes a gente não vai chamar de neutropenia étnica benigna, a gente vai chamar de neutropenia familiar benigna, é uma herança claramente autossômica dominante, e que a gente sabe que são pacientes que vão ter uma história natural da doença muito parecida com a étnica, ou seja, eles vão viver muito bem, tá?
Lembrando que a gente tem doenças associadas a neutropenias mais graves, que também são congênitas, tá? Aqui é muito característico a mutação do gene WASP, a mutação do gene RAX1. Então, todos esses genes, eles podem levar a neutropenias mais graves, e a maioria desses pacientes, eles não têm um gene, né, definido e que a gente consiga encontrar. E a outra causa clássica de neutropenia nesses pacientes é a mutação do ELANI, que gera a famosa neutropenia cíclica, que é aquele paciente que faz neutropenias que vão durar aí de 3 a 5 dias, a cada 21 dias, lembrando o comportamento quase que de um ciclo menstrual, e são neutropenias graves, com infecção nesse período e com uma boa resposta à GCSF, a granuloquine, certo? Então, esses pacientes têm essa mutação nesse gene ELANI, que é a elastase neutrofílica, e que vai fazer essas alterações nos times de migração de neutrófilo. Então, eu vou ter neutropenias de tempos em tempos. Finalmente, não só nas neutropenias, mas falando de doenças que causam, doenças não clonais congênitas que causam, de fato, uma destruição medular, uma falência medular e, consequentemente, uma pancitopenia, a gente vai pensar no Black Van Diemen, no Schwarzman-Diamond, tá? Que é uma doença muito clássica que vai levar a uma falência medular muito precoce. Esses pacientes vão, desde criança, ter uma falência medular muito grave, com risco de evolução para SMD e para leucemia aguda, e eles são pacientes que respondem muito bem à granuloquine também, né? Lembrando que aqui a gente tem, além deles, a doença de Fanconi, que apesar de ser anemia de doença de Fanconi, chamada anemia de Fanconi, também é uma doença que cursa com pancitopenia. A gente tem os genes FANCA, que são múltiplas formas deles, que podem causar um risco aumentado de neoplasia hematológica como um todo, bem como alterações somáticas, e a disqueratose congênita, que também é uma falência medular associada a múltiplas alterações somáticas e risco de evolução para SMD e anemia e leucemia aguda. Falado disso, a gente vai pensar um pouco nas doenças clonais adquiridas, que são aquelas doenças que, de fato, a gente tem formação de um segundo clone, a gente tem proliferação de um clone dentro dessa medula previamente saudável e que vão levar à falência medular. Aqui a gente tem 3 subtipos de doenças, eu vou focar muito em 2 delas. A gente tem as leucemias agudas, em que eu tenho um clone de um blasto que vai se proliferar indiscriminadamente. A gente tem as síndromes mielodisplásicas, que são aquelas síndromes que eu tenho um defeito de maturação dessas minhas células, consequentemente eu vou ter uma medula cheia, mas que, como não consegue maturar, leva a uma pancitopenia. Eu tenho síndromes mieloproliferativas que podem cursar com pancitopenia, e o clássico delas é a mielofibrose, que eu vou ter uma proliferação de fibroblastos na medula, eu vou ter uma destruição desse ambiente medular por substituição por reticulina e fibrose, consequentemente uma pancitopenia, e lembrando que nos 2 casos eu tenho proliferação e displasia como 2 polos de mutações que vão acontecer nos precursores hematopoéticos. Então eu tenho doenças que vão combinar características dessas 2 síndromes. Então eu tenho síndromes que são mielodisplásicas e mieloproliferativas ao mesmo tempo. Então, sempre lembrar que existe essa classificação. Nem sempre eu vou fechar esse diagnóstico de mielodisplásica ou proliferativa. Existem algumas doenças que estão ali nesse limbo. Uma doença classicamente nesse limbo é a leucemia mielomonocítica aguda. Então, sempre tomar muito cuidado com a existência dela, tá? Então, nas síndromes mieloproliferativas, o meu protótipo é a mielofibrose. Então, você vê que aqui eu tenho uma coloração específica em que eu coro de preto a fibrose, então vocês podem ver muito claramente que essa medula foi substituída completamente por fibrose, mas o que é mais interessante a gente lembrar são as síndromes mielodisplásicas, né? A mielofibrose, acho que dá para falar em aulas específicas de mieloproliferações, mas a síndrome mielodisplásica que é o nosso clássico, é o nosso protótipo de doenças clonais adquiridas que cursam com pancitopenia. Então, elas são doenças que são caracteristicamente marcadas por displasia, que são alterações morfológicas nos precursores hematopoéticos, em uma medula cheia com pancitopenia. E são doenças clonais.
Então, a gente sabe que são doenças que vão cursar com citopenias periféricas, com hipercelularidade medular. Em geral, como você precisa adquirir mutações, é uma doença que vai acometer idosos. A gente pode encontrar displasia no sangue periférico, especialmente de neutrófilos, bem como a gente encontra com muita frequência macrocitose, tá? A gente pode encontrar mieloblastos nessa medula, sempre lembrando que a gente vai encontrar menos de 20% de mieloblasto, porque se a gente achou mais de 20%, a gente vai classificar isso como leucemia aguda, tá? E é a doença neoplásica mais frequente da medula óssea, tá? Com uma incidência que vai chegar aí até 36 por 100 mil em pacientes com mais de 80 anos. Diagnóstico disso, obviamente, eu vou ter que ter citopenia, eu vou ter uma medula hipercelular com displasia e eu tenho que documentar uma alteração clonal. Eu preciso desses 3 critérios diagnósticos. Citopenias, gente, aqui a gente volta a falar das citopenias que a gente viu lá no começo. Hemoglobina menor que 10, plaqueta menor que 50 mil e neutrófilo menor que 1.500. E aí, quando a gente fala dos outros 2 critérios, a gente vai pensar em o que são displasias e o que são alterações clonais dessa medula, né? Então, quando eu falo de quando eu falo de displasia, eu vou pensar nessas alterações morfológicas, que podem ser de série vermelha, de série granulocítica ou de megacariócitos. E eu tenho várias alterações que vão ser consideradas alterações na morfologia dessas células, incluindo não só coisas que eu vejo na hematoxilina, como pontes internucleares, cariorrex, multicelularidade, como coisas que são necessárias a gente fazer colorações específicas, né? Então, o mais clássico deles é a presença do sideroblasto em anel, que é quando eu faço a coloração e eu consigo encontrar na coloração de ferro, na coloração de Pels, a presença de pequenos grãos corados por ferro, que nada mais são do que mitocôndrias mortas, que foram mortas por excesso de ferro nessa mitocôndria, já que esse ferro não conseguiu ser incorporado à protoporfirina. Então, quando eu não incorporo para o ferro a protoporfirina nova, ele se acumula na mitocôndria, matando essa mitocôndria e sendo possível que ele fique corado com coloração de Pels, tá? Além dessas alterações morfológicas, eu preciso encontrar alguma alteração que me prove clonalidade, seja uma alteração de cariótipo, então eu posso encontrar alterações de cariótipos que são definidoras de SMD, ou alteração em pesquisa molecular, em um painel molecular. Eu posso fazer uma pesquisa de um painel mieloide e eu posso encontrar mutações que são definidoras de SMD. Quando eu falo de morfologia, eu estou falando dessa estrutura. Essa foto aqui está no guia da RU, e ela é interessantíssima, porque aqui eu consigo ver desde eritroblastos binucleados aqui você vê que tem umas células morrendo, clássica de cariorrex, eu tenho células gigantes, eu tenho inclusões citoplasmáticas, então eu tenho múltiplas formas de encontrar displasias nessa mesma foto. E finalmente, eu vou tratar esse paciente como? O único tratamento curativo da síndrome mielodisplásica, gente, é o transplante de medula óssea, certo? Eu não consigo curar essa doença sem transplantar esse paciente. Infelizmente, a maioria desses pacientes, eles se apresentam para a gente numa idade que eles não aguentam mais um transplante de medula óssea, não é compatível com a idade. Então, a maioria deles vai receber quimioterapia, uma quimioterapia com base no hipometilante, que é uma droga específica que vai melhorar a proliferação desses eritroblastos, dessas células da medula, e que esses pacientes, a gente consegue segurar a doença desses pacientes por um bom tempo, certo? Gente, eu acho que é isso. Aqui está meu e-mail, meu telefone. Eu sigo disponível, já que a gente está numa aula por vídeo, eu não consigo responder dúvidas ao vivo, mas eu sigo disponível para responder dúvida de vocês. Quando vocês precisarem, só mandar e-mail, podem mandar mensagem que eu estou disponível. Um abraço e até mais. Foi isso.